Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem, porque nós estamos todos bem por aqui. Bom, eu vou colocar o vídeo aqui daquela mocinha, daquela senhora, né? Daquela mulher adventista, que ela vai falar sobre a marca, né? O 666. Bom, eu vou trazer aqui a ideia do que ela diz, porque ela está representando o adventismo ali, né? Eu vou trazer para vocês aqui a ideia dela, em comparação do que eu penso, tá certo? Do que eu vejo, tá certo? Mas vamos ao vídeo dela primeiro, vamos lá. Os Adventistas do Sétimo Dia e a marca da besta de Apocalipse 13, o famoso 666 ou 666, como você nunca viu. Hoje nós vamos entender de uma forma bem simples e prática o significado, o simbolismo da marca da besta de Apocalipse 13, o famoso 666. E eu confesso para vocês que se eu tivesse tido essa explicação há algum tempo atrás, eu não teria demorado tanto para entender de fato o que representa a marca 666 na Bíblia. E nós vamos ver a explicação dada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós sabemos que a Igreja Adventista é uma igreja que ela vai a fundo nas Escrituras, ela estuda de fato as Escrituras e não é à toa que sempre foi conhecida como a Igreja da Bíblia. Então a gente vai ver essa explicação à luz da Bíblia, dada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu tenho certeza que você vai amar essa explicação. E logo de cara a gente já percebe que a Igreja Adventista crê que a marca 666 representa mais um sistema do que um próprio indivíduo. É uma marca simbólica e como é usada de forma simbólica, logo não pode ser literal, real. Você já ouviu falar no chip, no código de barras, você já ouviu falar em muitas lendas por aí que representam o 666, de uma forma literal, real, que se pode ver, que se pode tocar, mas que na verdade, de acordo com os estudos da Igreja Adventista, a marca 666 é um sistema e nós vamos entender isso agora. E antes que eu esqueça, a Igreja Adventista, para chegar a essa conclusão, ela usou um mecanismo que na exegese é chamado de intertextualidade. Então, quando a igreja utilizou esse mecanismo, ela chegou à seguinte conclusão. Se em Apocalipse existem 404 versos, e desses 404 versos, 270 já estão no Velho Testamento, então a igreja deduziu que deveria voltar para o Antigo Testamento para que algum texto lá fizesse paralelo com Apocalipse 13. Aplicado esse método, chegamos a Daniel capítulo 3. Então, Daniel capítulo 3 faz um paralelo com Apocalipse 13. Mas por que Daniel 3 explica Apocalipse capítulo 13? Você está lembrado que lá em Daniel 3 é falado de uma estátua, a estátua feita por Nabucodonosor para que as pessoas pudessem o adorar? Você está lembrado dessa passagem lá em Daniel? E a gente vê que no capítulo 3 de Daniel, você tem um rei que quer ser adorado como Deus. Já em Apocalipse 13, você vê o mesmo procedimento, um poder que quer usurpar o lugar de Deus. Em Daniel, você tem uma imagem sendo erguida. Em Apocalipse 13, a segunda besta faz uma imagem à primeira besta. Em Daniel 3, essa imagem tem que ser adorada. A questão ali é a adoração. Em Apocalipse 13, o mesmo caso acontece. Em Daniel 3, quem não adorar a imagem vai morrer. Em Apocalipse 13, quem não adorar a imagem também vai morrer. Em Daniel 3, você tem o remanescente, Ananias, Misael e Azarias. Em Apocalipse 13, você tem o remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. E agora a gente vai para o pulo do gato, né?
Em Daniel 3, você vê que Nabucodonosor, ele construiu uma grande estátua que tinha 6 côvados de largura por 60 côvados de altura, certo? Aí é onde a gente vai entender agora, de fato, o simbolismo da marca 666 de Apocalipse 13. E você pode me perguntar assim, Leila, você encontrou os 66, mas e os 600? É isso aí, a gente vai entender que os babilônios, eles tinham uma numeração para os deuses, né, as entidades pagãs. Quando um deus era considerado menor, né, de pequeno poder, eles colocavam ali o número 6, o número 6. E para um deus maior, com mais poder, uma entidade mais forte aos olhos dos babilônios, o que eles faziam? Eles colocavam ali o número 60, tá bom? Mas quando eles queriam se referir a todas as divindades, a numeração que eles davam para aquela legião era de 600. Então está aí, 666. 600 representando todas as divindades pagãs. 6 para a menor e 60 para a maior. Então a gente vê que é de fato um sistema de adoração. A marca da besta 666 de Apocalipse é de fato um sistema de adoração. Não é um indivíduo em si, mas um sistema de adoração. Que coisa maravilhosa, não é, meus irmãos? Sempre que nós sentimos o desejo no coração de aprender mais sobre Deus, sobre as suas escrituras, o Espírito Santo sempre nos conduz até a verdade. Glória a Deus por isso. Bom, meus irmãos, vocês viram aí, né, o comentário, né? E eu quero dizer o seguinte, eu particularmente, aquelas pessoas que já me conhecem, sabem que eu não gosto de falar sobre o Apocalipse, porque já passei muita vergonha, mas tem alguns aspectos do livro Apocalipse, ou o livro do Apocalipse, que eu quero trazer para vocês aqui a minha visão, a minha maneira de ver e nada mais, tá certo? Portanto, eu vou aqui agora explicar para vocês qual é a origem do número 666 que aparece na Bíblia. Tá certo? Vou trazer o quê? Vou trazer a minha visão, a minha opinião e nada mais que isso. Eu li em fontes que são confiáveis dentro da academia, tanto na parte de história quanto de literatura bíblica. Então, eu vou falar o óbvio para vocês, coisas que muita gente já sabe. Que no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, seja católica, seja protestante, ele é o último livro em qualquer uma das denominações, tá certo? Ali há também um trecho que fala sobre a besta do Apocalipse, que irá chegar em breve, conduzindo o anticristo e diversas outras coisas, como 7 chifres, 10 cabeças, etc. Aquela coisa toda que você já sabe. Vou falar sobre a besta e ela teria um número que seria um número humano, que é um número calculável. E aqueles que têm o entendimento calculem o número da besta, que será um número humano, ou seja, um número terreno de um homem, que seria o 666. Isso varia dependendo de como você lê aquele papiro, que é o mais antigo que a gente tem do livro do Apocalipse. Ele é chamado Papiro 115, que é uma das cópias mais antigas que se pode achar. Nesse pedaço está escrito em grego, data mais ou menos do 3º século, entre 225 a 275, ou seja, foi escrito entre 80 a 100 anos depois de quando a gente acredita que o original foi escrito. Foi descoberto na cidade de Orentish, no Egito, e hoje está depositado no museu na Inglaterra. Então, a gente tem aí do ano 100 até o ano 120, mais ou menos, que poderia ser a escrita do livro do Apocalipse, tá certo? Tem um detalhe aí que ninguém fala, mas quando você vai olhar no documento, você vê que pode ser ou 666 ou 616. Vamos considerar que as traduções mais recorrentes colocam como 666, tá?
Bom, mas antes de falar sobre a questão do 666, precisamos falar sobre o que é o termo Apocalipse. Para começar, meu irmão, minha irmã, Apocalipse não quer dizer fim do mundo. Apocalipse não quer dizer fim dos tempos ou alguma coisa assim, tá certo? Apocalipse significa revelação. E este é o sentido que a palavra Apocalipse, que vem do grego antigo, tinha para os que falavam e escreviam em latim na Roma antiga. Tinha um sentido de revelação, uma revelação que é aquela que se pretende dar no livro do Apocalipse. O que podemos falar sobre o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, então? O que nós podemos trazer aqui? A tradição diz que ele foi escrito por João na ilha de Patmos, que seria o último apóstolo vivo de Jesus, ainda ali por volta do ano 100. E ele teria tido uma vida longa de uns 90 anos mais ou menos, e como ele era o apóstolo mais jovem, daria para ele ter vivido e que ele teria sido colocado como prisioneiro na ilha de Patmos. O tempo aí dá uma certa certeza. A ilha de Patmos, meu irmão, fica na região do Mar Egeu, entre a Grécia e a Turquia. Mas, na verdade, ela está mais próxima da Turquia, tá? A primeira coisa a falar é que não existe nenhuma obrigação do livro do Apocalipse de fazer uma previsão do fim do mundo. Isso ficou muito arraigado na tradição, primeiro católica e depois protestante, de que se referia ao final dos tempos ou se referia a algum tipo de final do mundo, que é uma coisa que é presente em quase todas as religiões, sejam tribais, sejam universais, etc., meu irmão. Então, o livro do Apocalipse acabou se tornando, com o tempo, um livro que diz respeito ao fim do mundo, especialmente pela linguagem simbólica que ele utiliza, que não deixa garantias de que ele estava referindo literalmente a isso ou aquilo. Ali tem muito símbolo, muita figura de linguagem. Ele permite que você interprete de várias maneiras possíveis. Então, quando você entende que o livro do Apocalipse não é sobre o fim do mundo, é uma revelação que foi dada, uma revelação de Jesus Cristo que se revelou a João, que escreveu o Apocalipse e João fez essa revelação ao mundo através da escrita. Mas todos os escritos apocalípticos lá da Idade Antiga, e eles não são restritos a Novo e Velho Testamento, não, meu irmão. Você tem literatura apocalíptica presente também em outras sociedades, em outras culturas da antiguidade. Então, tendo em mente tudo isso, vamos falar sobre a questão lá do 666, tá certo? Falam que é o número da besta, é o anticristo, a nova entidade destruidora que vai aparecer. Vamos ler, então, Apocalipse capítulo 17, versos 8 e 9. Vamos lá. Explicação do mistério do mal. A besta que você viu existia, mas não existe mais. Ela está para subir do abismo, porém caminha para a perdição. Ou seja, a referida besta não existe mais. Os habitantes da terra vão ficar admirados ao verem a besta. São esses que, desde a fundação do mundo, não têm seu nome escrito no livro da vida. Ficarão admirados porque a besta existia, mas vai aparecer de novo. Aqui é preciso ter inteligência para entender. As 7 cabeças, ou seja, meu irmão, a besta tinha 7 cabeças, sobre os quais a mulher está sentada. Está sentada lá, a grande prostituta que é mencionada antes lá no verso 5. Na fronte da mulher estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Ou seja, a mulher está sentada em cima de 7 montes. São também 7 reis. A cidade que foi construída ao redor de 7 montes é Roma. Desde a fundação de Roma, ela foi construída entre 7 montes. Até hoje, esses montes estão lá. Só que agora, esses montes estão habitados. Foi, inclusive, uma coisa que, estrategicamente, ajudou a proteger a cidade contra as invasões.
Meu irmão, minha irmã, fica bem claro no texto, fica muito óbvio que os 7 montes são as 7 cabeças da besta. Ou seja, a besta tem 7 cabeças, simbolizando os 7 montes de Roma. Os versos aqui que nós acabamos de ler estão na Bíblia, naquela versão católica, edição pastoral, tá bom? Meu irmão, minha irmã, e essa mulher que está assentada, isso é muito interessante, porque a grande prostituta é a Babilônia. E o que a gente pode falar sobre a questão da Babilônia? Bom, no Velho Testamento, a Babilônia nunca é narrada como uma coisa muito positiva e por motivos muito óbvios, muito claros, tá certo? A Babilônia foi quem invadiu o reino de Judá, dominando aquela região toda e pegando como cativos os judeus que ali moravam. Você conhece a história lá, né? Foram levados para a Babilônia e ficaram dominados ali por muitos anos, em torno de 70 anos, na época do reinado do rei Nabucodonosor. Então, o que acontece? Para os judeus foi muito traumático o domínio da Babilônia e também foram dominados por uma série de povos ali ao redor da região até chegar aos babilônios. Os babilônios, ao contrário do que os outros fizeram, que dominavam, cobravam imposto e deixavam eles tocarem suas vidas lá, eles preferiram pegar os grandes líderes daquela região, destruir o templo e tudo que uma ocupação de guerra requeria, levar e depois levar para a Babilônia. Deixa eu acrescentar mais algumas coisas aqui para vocês, tá bom? Quando uma nação pega a outra como cativa, tá certo? O que acontece? Quais são quais são os 2 principais pilares de uma nação? A sua língua e a sua religião. Então, o que Babilônia fez? Tomou, né, o povo lá do deserto, o povo hebreu, imediatamente já mandou cortar lá o sistema religioso deles, tá certo? Então, meu irmão, minha irmã, a Babilônia sempre foi uma coisa meio fantasmagórica, uma coisa meio destruidora, uma coisa ruim do ponto de vista dos hebreus que escreveram o Velho Testamento. Obviamente, depois que a Babilônia caiu, e quem assumiu o lugar deles foram os persas. E se não me engano, foi o rei Ciro da Pérsia que tinha uma visão diferente em relação às colônias, né? Ele não queria colonizar do ponto de vista de destruir as colônias. Ele queria que as colônias ficassem gratas com a existência do reino da Pérsia, do Império da Pérsia, que estava sendo benevolente, cuidando de todos. Então, o que o rei Ciro fez? O rei Ciro disse aos hebreus: vocês podem voltar para a terra de vocês, reconstruir o templo de vocês e viverem a vida de vocês, porque eu sou um rei benevolente e eu deixo vocês ficarem lá. Isso tudo está narrado na Bíblia e é só conferir lá, você conhece também a história. Então, a Babilônia sempre foi considerada pelos hebreus uma cidade do mal, um reino do mal, alguma coisa assim, né? Do medo, do terrorismo. E a história da prostituta, que seria a Babilônia assentada sobre 7 montes, que simbolizavam as 7 cabeças da besta, nitidamente é a nova Babilônia, ou seja, do mesmo jeito que a Babilônia destruiu o templo e escravizou a nação hebraica, acabando com o reinado de Judá, Roma estava fazendo o mesmo com os judeus e com os cristãos, meu irmão. Vale lembrar que, se esse livro realmente foi escrito entre 100 e 120 da nossa contagem, da nossa era, então teve aquele levante em que os judeus se revoltaram contra Roma entre 68 e 72. Mas, geralmente, é o ano 70 que marca a derrota dos hebreus, ainda tendo durante mais de 2 anos alguns pontos de referência, mas o marco é o ano 70. Mas os romanos conseguiram desbaratar o levante, a revolução dos judeus, e expulsaram eles de Jerusalém. Não expulsaram eles de todo o reino,
tá? Onde hoje é o país de Israel, expulsaram da cidade de Jerusalém. Os judeus estavam proibidos de entrar na cidade principal porque eles estavam causando muito problema, certo? Ali para Roma. O livro do Apocalipse foi escrito depois desses acontecimentos, e aí isso concretiza a destruição do terceiro templo. Sendo o primeiro templo o de Salomão, o segundo templo o de Zorobabel e o terceiro templo o de Herodes, fica claro que os 3 templos já foram construídos e destruídos, tá certo? Então, fica bastante claro que Roma assume o papel da nova Babilônia, ou seja, a Babilônia destruiu o primeiro templo e Roma destruiu o terceiro. Então, João, quando escreveu esse texto, estava se referindo ao que tinha acabado de acontecer depois que a Revolução, o levante de Jerusalém, tinha sido debelado e os romanos venceram. E aí a gente chega à seguinte conclusão. A besta citada no livro de Apocalipse de uma forma cifrada, figurativa, está falando claramente sobre Roma. Roma é o grande mal, é a grande coisa a ser destruída. E Roma imperial, no seu tempo contado, foi destruída. Então, depois de entendermos um pouco sobre a visão de João na época em que ele estava preso na ilha de Patmos, mandando mensagem cifrada sobre a besta, agora vamos falar sobre o número 666 e sua origem. Existem algumas discussões entre várias vertentes de várias origens, porém, dentro da parte acadêmica, quase não se fala sobre a origem do 666, ou seja, as pessoas que trabalham com literatura bíblica ou com arqueologia bíblica são quase unânimes sobre a origem do número 666. Se você tiver um exemplar da Bíblia Católica, edição pastoral, você verá que nas notas de rodapé está escrito a mesma origem que os historiadores dizem. Então, para os católicos, está valendo a explicação que eu vou dar aqui, mas há outras vertentes, principalmente vertentes teológicas, que discordam dessa minha interpretação, tá certo? Lembrando que aqui não é para mudar a fé de ninguém. Aqui é somente a minha visão, tá certo? Agora, vamos saber o que é gematria ou gematria, tá certo? Então, gematria é o fato de atribuir números à letra. Na Grécia Antiga e aparentemente também assírio, babilônico, não existiam símbolos para os números. Os números não tinham um símbolo como nós temos hoje. 1, 2, 3, 4, e aí vai, né? O que se tinha era a letra do alfabeto e cada uma dessas letras, na ordem do alfabeto, simbolizavam um número. Então, alfa era igual a 1, beta era igual a 2, gama era igual a 3, e assim por diante até que chegava nos múltiplos de 10, 50, 100, 200 e por aí vai. Isso não parece ser tão absurdo quando pensamos em números romanos que também eram escritos com letras. Até hoje é usado algarismos romanos para escrever o número de algumas coisas como séculos, capítulos, tomos de um livro e números de relógio. Então, era muito comum naquela época que existisse entre as grandes potências esse paralelo entre letras e números, uma vez que não existia a grafia dos números como a gente conhece hoje. Uma observação aqui, meus irmãos. Os hebreus não costumavam fazer isso até quando eles tiveram contato com a cultura helênica na época de Alexandre Magno, tá bom? Então, no momento que tiveram o contato com a cultura helênica, eles desenvolveram também essa mesma sequência de números que faziam a equivalência com letras do alfabeto hebraico. Tá certo? Isso é história. É só você conferir. Então, gematria é o ato de você conseguir fazer uma
correspondência de letras para números no alfabeto hebraico, que até hoje, se não me engano, é adotado na cultura judaica, tá bom? Bom, com isso em mente, meu irmão, vamos desvendar o que houve quando você começa a olhar o que é 666. Você percebe que ele significa um nome, ou seja, 666 pode ser traduzido por um nome. Todo o Apocalipse de João é escrito em grego. Porém, se você for traduzir a contagem 666 no alfabeto hebraico, você consegue uma numeração que dão as letras N, R, W, N, Q, S, R. Lembrando que as vogais não são escritas no alfabeto hebraico e o resultado da equivalência, número e letra, daria o nome Neron César. Vamos analisar um pouco essa pronúncia. Na verdade, o C, no começo das palavras em latim, tinha um som de Q. Então, provavelmente, era Neron César. Não era Júlio César, era Júlio César. É a mesma coisa que vai dar origem do rei da Alemanha, que seria chamado de Kaiser, e também o rei ou imperador da Rússia, que seria chamado de Czar. Tudo deriva do termo César. Ou seja, quando Júlio César tomou o poder em Roma e, a partir dele, todos os imperadores passaram a ter o nome César como o segundo nome, aí ficou Otávio Augusto ou César. Todos os imperadores de Roma passaram a ter esse título de César ou de César. Então, se você faz essa gematria, essa transliteração para o alfabeto hebraico, 666 seria o nome de Nero César, imperador romano. Nero era uma das maneiras de você escrever Nero se você interpreta aquilo que está escrito como 616 e não 666, como eu falei lá no manuscrito. E aí você começa a fazer uma correlação com vários aspectos. Por exemplo, existe um autor da época chamado Filóstrato, que era um sofista grego. Há um texto dele que ele já se referia a Nero como besta ou monstro. Vamos ao texto, vamos lá. Há várias literaturas sobre Nero, pois é dito dele ter feito um governo muito tirânico. E naquela época, em Roma, então, era comum as pessoas se referirem a ele como nomes não muito elogiosos. Filóstrato viveu mais ou menos entre o ano 170 até o 250. Ele viveu depois da escrita do livro do Apocalipse. Ele, usando o termo besta e monstro para Nero, é um indicativo de que ele já tinha esse apelido. E as pessoas sabiam que na época de que o livro do Apocalipse estava se referindo a ele especificamente, quando se escrevia besta, a quem? A Nero. E aí é importante a gente saber um pouco sobre Nero. Vou falar com vocês aí um pouco sobre a crença de Nero redivivus. Era uma crença popular durante a última parte do século I de que o imperador romano Nero voltaria após a sua morte em 68, na nossa era. A lenda ou a crença era comum até o século V. A crença foi o resultado ou a causa de vários pretendentes que se passavam por Nero liderando rebeliões. Existem variações da lenda, jogando com a esperança e o medo do retorno de Nero. A versão escrita mais antiga desta lenda é encontrada nos oráculos sibilinos. Ele afirma que Nero não morreu realmente, mas fugiu para a pátria, onde reuniria um grande exército e voltaria para Roma para destruir. Dio Crisóstomo, um filósofo e historiador grego, escreveu: vendo que mesmo agora todos desejam que Nero ainda estivesse vivo, e a grande maioria acredita que ele ainda está, embora, em certo sentido, ele tenha morrido não uma vez, mas muitas vezes, junto com aqueles que estavam firmemente convencidos de que ele ainda estava vivo. Agostinho de Hipona escreveu
que alguns acreditavam que ele agora vive escondido no vigor da mesma idade que alcançou quando se acreditava ter morrido e viverá até que seja revelado em seu próprio tempo e restaurado ao seu reino. Em formas posteriores da crença, entre muitos dos primeiros cristãos, meu irmão, essa crença mudou para a crença de que Nero era o anticristo. Pelo menos 3 impostores de Nero emergiram liderando rebeliões. O primeiro, que cantava e tocava cítara ou lira, e cujo rosto era semelhante ao do falecido imperador, apareceu em 69 durante o reinado de Vitélio. Durante o reinado de Tito, houve outro impostor que apareceu na Ásia e também cantou com o acompanhamento da lira e se parecia com Nero, mas ele também foi exposto. 20 anos depois, depois da morte de Nero, 20 anos depois, durante o reinado de Domiciano, houve um terceiro pretendente. Apoiado pelos partas, que dificilmente puderam ser persuadidos, o assunto quase chegou à guerra por causa disso. Alguns estudiosos da Bíblia veem a descrição do ferimento e cura da besta em Apocalipse 13, 3, e a menção do 8º rei, que também é um dos primeiros 7 reis em Apocalipse 17, de 8 a 11, como alusões à crença de Nero, redivivos. Agora, sobre a lista de imperadores romanos, veja que depois de César, você teve Augusto, do ano 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. Tibério veio depois, que foi do ano 14 até o ano 37. E a Bíblia fala que Tibério foi imperador que era governante na época em que Jesus foi crucificado. Depois teve Calígula, de 37 a 41. Depois teve Cláudius, de 41 a 54. Depois teve Nero, de 54 a 68. E aí termina a dinastia Júlio-Claudiana. Então teve 5 imperadores e Nero foi o 5º. Então vamos ler de novo o texto da Bíblia que fala lá no Apocalipse 17, lá de Apocalipse. Aqui é preciso ter inteligência para entender. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, 5 já caíram. E aí o 5º seria Nero. Um existe e o outro ainda não veio, mas já quando vier, ficará por pouco tempo. A besta que existia não existe mais. Ela mesma é o 8º rei e também um dos 7 que caminha para a perdição. Com relação a esse 8º rei, algumas pessoas diziam que a conta teria que incluir Júlio César, mas o mais provável é que não seja isso o mais sensato, que a besta que existia e não existe mais, era a 5ª besta, que era Nero. E ela também é o 8º rei, ou seja, o 8º rei seria a reencarnação, ou seja, o retorno do 5º rei. Isso é interessante, meu irmão, porque se você for olhar entre os imperadores que vão fazer a parte da outra dinastia, a dinastia Flaviana, você tem Galba, reinou por 1 ano, mais ou menos, de 68 a 69, e Otto, que reinou de janeiro a abril de 69. Curiosamente, no verso está dizendo o seguinte, olha, a outra besta ainda viria, mas quando vier, ficará por pouco tempo. João escreveu esse livro, com certeza, depois do reinado do rei Otto, porque o imperador reinou em 69, e este livro é após este ano. O imperador Vitélio não ficou, Vespasiano ficou 10 anos, e então, se cortarmos Vitélio, chegaremos ao reino de Tito e depois Domiciano. Domiciano foi considerado por muitas pessoas como uma ressurreição de Nero, porque seu reinado era muito cruel, tanto quanto de Nero. Vamos falar um pouco sobre o reinado agora de Nero, tá certo? Vamos lá. Nero foi considerado por alguns escritores romanos lá da época como um tirano déspota e por alguns outros como uma pessoa que gozava de grande apoio popular.
Veja bem, meus irmãos, então veja que essa coisa de a população apoiar o que não presta não é novo, né? Essa coisa da população ir lá e dar trono a quem não presta, a quem é déspota, não é novidade. No caso de Nero, você está vendo aqui o que a história diz. Apesar de ter sido, né, na época, um déspota, ele gozava de apoio popular. Vamos falar de alguns detalhes sobre a biografia de Nero. Ele matou a própria mãe, suas 2 esposas e perseguiu os cristãos. Na época de Nero, aqui eu estou falando pouco, tá? Só alguns, para não ficar muito extenso. Na época de Nero, meu irmão, pelo menos lá pelo ano 68, possivelmente, os cristãos já estavam espalhados por Roma por causa lá de Paulo, né, e de outros apóstolos e discípulos que começaram a pregar, né? O escritor Tácito diz que Nero acusou os cristãos de terem colocado fogo em Roma, aquele famoso incêndio de Roma que realmente aconteceu e que ninguém sabe direito quem começou, e que existe a possibilidade de que Nero tenha começado, tenha mandado colocar fogo lá em Roma, para depois poder aparecer ali como um salvador da pátria, que iria reestruturar, né, restaurar toda a cidade. Nero ali passa por, apesar de ter um apoio, por diversos problemas na sua gestão. Então, talvez fosse interessante acusar os cristãos, que era uma minoria que ninguém gostava. Os cristãos não aceitavam o poder divino do imperador, e era muito ruim para o imperador permitir o cristianismo naquela região, já que eles, aquele que seguia a doutrina do Cristo, que é a doutrina da vocês vão conhecer a liberdade, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês, eles passaram a não reconhecer mais a divindade dos imperadores. Então, Nero começou a matar alguns cristãos. Ele fez um circo em volta dessa morte dos cristãos, e dizem que Pedro morreu no circo de Nero, lá onde é o Vaticano, exatamente na colina dos Vates, que era onde ficava o circo de Nero. Então, Nero, apesar de não ter matado muitos cristãos, foi o primeiro que matou os cristãos sistematicamente. E Nero pode ser considerado como uma besta para os cristãos. Ou seja, o primeiro que efetivamente fez força contra a existência das pregações cristãs em Roma foi Nero. No final do reinado de Nero, ele começou a ter vários problemas com várias revoltas que estavam despontando no império dele. Ele não estava mais agradando e ele foi morto em uma dessas revoltas. Algumas pessoas que eram do lado de Nero diziam que, na verdade, Nero não tinha morrido. Na verdade, ele tinha fugido de Roma e que ele iria regressar com todas as honras para colocar Roma de novo em ordem. Nero foi o último de sua dinastia, que era a primeira dinastia dos imperadores romanos, e com isso Nero tinha um simbolismo todo especial para aquelas pessoas que acreditavam em Nero e aceitavam Nero. Mesmo depois de sua morte, ele continuou tendo seguidores fiéis, que com o tempo foram diminuindo cada vez mais, porque ele tomou muitas atitudes bem desastrosas no final do seu império, do seu governo, tá? Nero ainda tinha essa questão da crença das pessoas do seu retorno, da sua volta, né? E toda aquela crença lá de que ele iria ressurgir. Então, quando se fala da questão da besta, que já foi a quinta e depois vai voltar na sétima, na oitava, etc., aquela coisa toda, se desconsiderarmos os imperadores que seus reinados foram muito pequenos, ficaram poucos meses no poder, o oitavo rei, que é também um dos 7, mas caminha para a perdição e que na verdade era a besta que existia e não existe mais, que é o oitavo rei, e esse oitavo rei foi Domiciano. Domiciano governou entre 81 e 96, muito mais perto de quando o livro do Apocalipse foi escrito, e principalmente depois da revolta de Jerusalém,
depois que os romanos já tinham expulsado os judeus de Jerusalém. Domiciano foi quem voltou a fazer as perseguições contra os cristãos e matá-los. E ele foi o final da dinastia Flaviana e depois começa a dinastia Nerva-Antonina. Podemos concluir o seguinte: muitas pessoas, e provavelmente os cristãos da época, interpretavam que Domiciano era a volta ou a reencarnação de Nero. Então, a besta que não existe mais, ela mesma é o 8º rei, ou seja, a besta seria o 5º rei, que depois volta no 8º, que na verdade é o 10º. Mas, desconsiderando esses 2 reinos que foram muito breves, de alguns meses somente, o rei ou esse imperador Domiciano seria a volta de Nero, que voltou a queimar cristãos, que voltou a matar cristãos. E isso, para mim, explicaria essa parte da profecia, deixando muito claro que essa é a minha visão, meu irmão, essa é a minha interpretação desse pedaço do 666 de Apocalipse, tá certo? Mas isso é uma verdade absoluta? Não. Eu quero ter uma religião, como disse o apóstolo Paulo, mais racional, mais dentro do raciocínio, do equilíbrio, do bom senso, do que aquela emocional. Entendeu? Então é a minha visão. Os imperadores seguintes também vão promover perseguição aos cristãos, tá bom, meu irmão? Mas nada muito sistemático, nada muito grande. Quem vai fazer a maior chacina de cristãos da história do Império Romano vai ser Diocleciano, só no ano 200, lá 200 e pouco. Temos alguns motivos para que os cristãos entendessem que Domiciano fosse o retorno de Nero. E essa é a interpretação mais bem aceita sobre o número 666. Não esqueça, né? A estrutura acadêmica tem essa visão, tá bom? Obviamente que tem algumas versões de teologia, especialmente os adventistas, que não aceitam essa explicação, e algumas pessoas também com outras vertentes religiosas. Dizem eles que não é a interpretação correta, porque se o 666 é na gematria ou gematria do número hebraico, por que o texto está escrito em grego e você tem que fazer a numeração hebraica e não a numeração em grego? Aí dizem, você está forçando a barra, William. Eles dizem que você está inventando coisa. Vamos ver aqui, meus irmãos, várias interpretações bíblicas do anticristo, da besta do 666. Vamos lá, olha só o que as religiões, né, o que os grandes líderes já falaram sobre isso. O que é que poderia ser o 666, a besta, o anticristo e tudo mais? A bomba atômica foi atribuída ao Banco Mundial, ao Conselho Mundial de Igrejas, ao movimento ecumênico, ao papado, às Nações Unidas, à Comunidade Europeia, à Missão Espacial Apolo 8, ao Tratado de Roma, assinado lá em 1557, ao comunismo, à maçonaria, aos conglomerados da mídia, o código da internet www, o computador na testa, né, com o monitor, e na mão direita com o mouse, o número na frase viva, 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 lá da Sociedade Alternativa, da música do Raul Seixas. Marquei um X no seu coração, da cantora Xuxa. Segundo dizem, a letra X pronunciada em português seria X e S. Lendo de trás para frente, ficaria six, que em inglês é 6. Veja aonde vai, né? Quando se tem uma religião emocional, até onde vai quando você emocionalmente se deixa levar pelas doutrinas religiosas, né? Então, se X
de trás para frente, invertendo o X, a palavra X fica 6, que em inglês é 6, aí fica 666 ou 666. Né? Foi atribuído também ao código de barras, e esse fui eu que também fiz isso. Platão, Napoleão, Hitler, Mussolini, John Kennedy, o Michael, que aqui a pronúncia tem que ser Mikhail, né? O Mikhail Gorbachev. E a lista vai embora, meu irmão. Não vai pensar que é só isso, não. Senão eu vou ficar aqui um tempão falando, né? A quem a liderança, né? As religiões atribuíam de alguma maneira a besta, o anticristo, 666. E o tempo passa e nada acontece. Há várias pessoas que estavam e ainda estão esperando o fim do mundo baseado na Bíblia, tá certo? Baseado em escritos bíblicos, baseado em uma profecia lá do futuro. Por quê? Lembra que eu falei? Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 1, seriam dadas informações de coisas que aconteceriam no futuro. Como Deus não está preso, o Criador não está preso a um lapso temporal, brevemente, esse futuro a seguir, lá na frente, pode ser um segundo depois da escrita do Apocalipse, como 1 milhão de anos. Porém, se dermos a devida racionalidade, tá? Nos escritos que se referem ao 666, ao anticristo ou à besta, perceberemos que a grande besta seria Roma, na personificação de Nero, que teria voltado na figura do imperador Domiciano. Então, essa parte do livro do Apocalipse é apenas uma revelação que dizia a respeito a Roma, que pode ser interpretada como qualquer governo autoritário. Dependendo da época em que uma pessoa vive, sempre anunciava o fim do mundo e associava o 666, o anticristo, a besta, qualquer pessoa que tivesse traços de tirania e maldade. Poderia ter sido Gengis Khan, poderia ter sido Átila, o rei dos Hunos, poderia ser qualquer pessoa que os outros enxergassem como sendo perigosa. Qualquer situação de crise que aconteceu durante esses 2000 anos, que como toda crise passou, que como todo ditador morreu. Baseado nisso, meus irmãos, minhas irmãs, né? Numa religião racional, numa religião equilibrada, quando chega nessa parte do 666, eu, William, tenho essa visão. Tá certo? Eu posso mudar essa visão? É claro que eu posso. Vai depender se eu mudar, vai ter base na Bíblia e na história. Então, dizer sobre o 666, como nós vimos aí, né, essa mocinha falando, né, eu, pelo menos, através de uma religião racional, comparado com a religião emocional que vocês viram aí, para mim, eu prefiro ficar com a racional. Tá certo, meus irmãos? Legal que vocês vieram até aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo ou a próxima live. Tá bom, meus irmãos? Um abraço e até lá.